Oi, pessoal, Rafa Bolos e bora prensar um bolinho comigo. E dessa vez vai ser um bolo quadrado, tá? A cliente me pediu um bolo bem grande. E aí eu trouxe o bolo, né, a prensagem do bolo com a decoração aqui pra vocês verem. Essa forma eu acho que foi a 25 por 10, tá? Ela tinha 10 de altura. Aí eu comecei desenformando. É claro que eu teria que assar outro disquinho, né? Olha essa massa, gente. Eu vou cortar, vocês vão ver como ela tá linda. Eu sempre tiro o topinho. Sempre tiro o topinho da minha massa, que eu tô pensando aqui. O que eu vou fazer da minha vida? Mas eu tive que assar outra massa, porque ela não ficou tão baixa. Eu teria que fazer, no mínimo, uma receita e meia. Então, eu comecei aqui nivelando ela, tirando o topinho de cima, né? Fui cortando aí. O recheio que a cliente escolheu foi brigadeiro de ninho com cream cheese e brigadeiro de maracujá. Aí eu vou rapando aqui, ela vai sair tudo com facilidade. Gente, muitas pessoas falam que gostam de deixar essa pelezinha aí, mas por que que eu tiro? Porque eu sinto que não absorve bem, entendeu? Quando eu vou molhar o líquido. Quando eu vou molhar o líquido, não penetra bem na massa. Então, por isso que eu gosto de tirar, tá? Aí, eu cortei aqui no meio, vou mostrar por dentro como a massa fica perfeita. No caso aí, eu fiz só uma receita, mas como eu falei, pra me render os 3 dias, que eu deveria ter feito uma receita e meia. Mas ainda ficou melhor ainda, né? Porque como a forma é muito grande, eu assar só meia massa depois me facilitou bastante. Olha pra vocês verem como fica super assadinha, super perfeita a massa, super fofinha, olha. Olha que coisa mais linda essa massa. E vou mostrar a parte de baixo também, ó. Fica perfeito, gente. Essa massa é a massa pão de ló, tá? Já tem videozinho aqui pra vocês, escurecendo aqui pra vocês verem, ó. Perfeita, perfeita essa massa. Agora a gente vai pro recheio. E esse recheio que é o brigadeiro branco, ó, eu faço a base do brigadeiro branco, depois eu venho com a redução do maracujá, tá? Então, eu dou aqui uma mexida pra dar uma ativada na gordura, né? E ele ficar mais cremoso. Agora, eu vou vir com a geleia. Eu não pesei a geleia porque ela pediu bem azedinha, então, né? Eu não precisei de pesar, não, de dosar muita quantidade, não. Aí, depois disso, ainda vou colocar mais geleia. Eu vou incorporar agora, ó. E aí, é só você ir mexendo. Você vai mexendo aí. Não sei o que é que eu tô nessa lerdeza da vida aí pra incorporar. Ó, você vai mexendo. Aí, assim, é importante o seu recheio tá no ponto correto, porque se ele tiver, tipo assim, mais pra mole, quando você colocar a redução e mexer ele aí, ele pode perder o ponto, né? Então, por isso é importante você fazer ele no ponto correto, tá? E aí, vai incorporando aí, ó. Gente, fica perfeito esse recheio de brigadeiro de maracujá. Só não vou falar mais que é meu queridinho, né, número 1, porque tem outro queridinho aqui, que quem me acompanha já sabe. Mas ele é o segundo, tá? Então, os primeiros, né? Eu fico sempre com ele e o outro, que são os melhores. Agora eu vim com a minha forma, eu não lavei minha forma, já peguei ela do jeito que tava mesmo, com o bolo que tinha assado. E vou prensar assim mesmo, vou colocar o saquinho, né? Ai, poderia lavar para adiantar? Poderia, mas como não tá, então não tem necessidade, né? Eu vou prensar o bolo e não precisaria. Aí, isso aqui é minha filha que tá medindo o saquinho aí. Aí, eu vou colocar o saco, porque eu gosto de prensar no saquinho. Por quê? Na hora de tirar, às vezes dá uma pressão na forma, né? O bolo, devido a gente apertar. E o que acontece? Se a gente prensa com o saquinho, facilita, porque na hora que você vira, você vai puxando o saquinho, né? Então, vai facilitar na hora de sair, não vai te dar trabalho. Por isso que eu sempre prenso os meus bolos no saquinho. Até mesmo para não ficar rapando, depois dando trabalho, tendo que passar a faca, né, na lateral. Então, com o saquinho é bem prático. Posicionei minha massinha linda, perfeita, maravilhosa aí, ó, pra vocês verem. E a calda que eu utilizo, gente, é água com leite condensado. Molhei aí. Eu sempre gosto, não uso luva pra mim poder sentir a massa, se a massa tá realmente molhada ou se precisa molhar mais, tá? E agora eu vou vir com o primeiro recheio, que vai ser o brigadeiro de ninho com cream cheese. Aí eu vou fazer tipo na lateral. Foi um desastre nessa hora, porque o saco estourou, gente.
você compra esse saquinho barato, não compensa não. Ó, estourou tudo aí, eu falei, não, agora eu vou ter que terminar de colocar o recheio, né? Eu gosto muito de prensar no saco, porque facilita na distribuição mais igual, né? Mas aqui o saco não aguentou, não. Eu acho também pode ter sido que eu enchi bastante, né? Aí agora eu vim com brigadeiro de ninho com cream cheese e vou espalhar. Olha, só de ver já me dá água na boca, gente. Esse brigadeiro de ninho com cream cheese também é muito bom mesmo. Perfeito. Eu fiz uma grande quantidade de recheio, porque esse bolo foi um bolo que pesou 6 quilos, tá? Ele foi um bolo bem grande. Agora eu tô vindo com a minha outra massinha, que eu assei e depois de frio eu passei o plástico filme nela, pra não correr risco, né? Então eu gosto de passar sempre o plástico filme. Aí eu vou posicionar aqui, ó. Aí eu aperto, puxo aqui pra subir o saquinho também. Pressiono lá, ó, dou uma pressionadinha pra grudar no recheio e venho molhando com a minha caldinha de água com leite condensado. Molho bem, ó, sinto pra ver se precisa molhar mais. E agora eu vou comer o recheio de brigadeiro de maracujá. Gente, esse recheio é incrível. Se você quer a receitinha, já tem aqui, é só você dar uma olhadinha, tá? Já tem disponível aqui a receita. Então, se quiser, só dar uma olhada. Fui colocando aí. Foi aquele recheio todo. Depois eu tive que pegar mais redução na geladeira pra colocar, fazer mais, né? E aí por cima passei um pouquinho da própria redução do maracujá pra dar um azedinho, né? E sobrou ali mesmo só a rapa do tacho mesmo, bem pouco. Aí virei a massinha, olha essa massa que linda, gente. E agora eu vou molhar. Pressiono e vou molhar. E percebo que eu molho bem, gente, ó. Chuveirinho aí, eu molho bem mesmo a massa, tá? Pra não ficar seca, porque pão de ló gosta disso. E aí, eu levei pra gelar e no dia seguinte a gente foi decorar. Ó, coloquei, eu não tinha o cake board quadrado, porque é muito raro sair um bolo quadrado, né? Geralmente sempre é redondo. E eu prenso com o papel manteiga, tá vendo? Eu só tiro o papel manteiga na hora que eu vou mesmo fazer a decoração, tá? Eu só tiro nessa hora, porque ele ajuda na massa a absorver, né? Que vai ficar embaixo e que vai aguentar o peso, sabe? Então, eu só tiro mesmo na hora de decorar. E olha como a massa tá bem molhadinha. Aqui eu acho impressionante. É difícil aparecer mosquito, mas mexeu com doce, a gente tem que ficar de olho, porque é bem desse naipe. Apliquei aí o chantilly e bora alisar. Foram 6 quilos, gente, de bolo. Então, esse bolo ficou muito grande. E olha que, assim, eu ainda não coloquei aquele recheio caprichado do jeito que eu gosto, né? Porque ele iria pesar mais. E a cliente não queria que excedesse, então... Mas, assim, eu ainda queria ter caprichado mais no recheio. Mas... Aí, mandei, assim, ela me mandou o modelo e eu fui seguindo, que era um bolo mais rústico, sabe? Ele era rústico, com as flores em cima e um detalhe azul. Aí, eu passei o chantilly. Bolo quadrado, sem dúvida, dá muito trabalho, ainda mais um gigante assim. Passava o chantilly e vinha com a espátula, ó, alisando e limpando ela. Ó, passava. Aí eu vi onde que tava faltando chantilly, tá vendo? Ela não queria que passasse uma quantidade grande de chantilly. E assim, gente, querendo ou não, pro bolo ficar aquele quadradinho perfeito, sabe? Ele vai uma quantidade maior de chantilly. Não tem jeito. Para ele ficar bem certinho, vai muito chantilly. E aí eu tentei fazer com a menor quantidade possível de chantilly. Aí vi as imperfeições e os buraquinhos, eu vinha, preenchia, sempre colocando muito pouco chantilly. O que não é ideal, né? Porque quando você quer fazer um acabamento bem certinho. E aí fui alisando, nivelando o melhor que eu podia.
E esse aqui também, na lateral, ia ser rústico. Eu ia passar só o pincel mesmo, tá? Então, eu só queria deixar o efeito aí bem quadradinho, bem certinho. Já que ela não queria tão caprichado, né? Tão lisinho. Aí, fui consertando aí, ó. Tentando acertar. Mas, gente, vou falar com vocês. Eu sou muito rápida pra decorar bolo. Depois, lavei até a espátula pra ver se ajudava. Eu sou muito rápida. Mas, nesse bolo... E, assim, vocês vão ver que não ficou perfeito, não. Só longe da perfeição. Mas, nesse bolo quadrado, eu acho que eu gastei umas 2 horas. Demorou muito, muito mesmo. Bastante. E eu ia passando, ó, pra formar as quininhas. Eu queria que formasse mesmo só as quininhas, bem certinha. E aí, eu vim com o pincel, ó. Fui passando o pincel. Pra deixar aí, né? Um detalhezinho bem simples. E a cliente falou assim, não, pode ser de qualquer jeito que você quiser. Sendo quadrado, porque minha filha, o sonho dela é bolo quadrado. Ela não gosta de bolo redondo e é difícil de encontrar pessoas que fazem bolo quadrado. Então, se você me entregando bolo quadrado, tá tudo bem. Eu falei, então tá ok. Aí, vim com o pincel pra fazer um detalhe. Ó. Se eu aplico mais chantilly pra deixar bem quadradinho, tinha ficado ainda melhor. Aí, eu fiz essa sigla aqui, vocês não me perguntem o que é, porque eu não sei o que é, sabe, gente? Não perguntei à cliente. Achei muito estranho, né? Diferente, mas não perguntei qual o significado. Não sei o que é, não. E aí, foi horas e horas, tive que acelerar pra fazer, porque eu demorei pra fazer isso aí também, viu? Oxe, trem que demorou. Tá doido. Aí, agora eu fiz uma ganache. Eu fiz uma ganache de chocolate branco e tingi de azul. Tá? Ficou um azul lindo, maravilhoso. E aí, fui fazendo o acabamento conforme o modelo que ela me mandou. Que era um drip aí na lateral e nessa parte que eu risquei aí do bolo. Vocês vão ver assim, traçado, conforme o modelo que ela mandou. Aí, eu fui fazendo. Eu gostei bastante da parte de cima, só não gostei da lateral. Acho que fez feito um acabamento em bico, mas ela não queria. Queria com menos de chantilly possível. Tem pessoas que realmente não gostam de chantilly, né? E a gente tem que entender. Aí, eu vim com o pincel aqui, ó, espalhando aonde que ficou sem. Achei que esse detalhe, gente, ficou bem bacana. Se fosse no bolo redondo, não, ia ficar bem legal. Essa cor azul aí destacou bastante. E as flores também que ela escolheu foram flores azul e branca, pra colocar aí nesse bolo. Achei bem diferente esse modelo que ela me mandou. Com a espátula eu fui espalhando aqui, ó. Aqui nesse detalhe de cima, gente, nem vai dar pra ver, porque vai ficar cheio de flores, né? Vai aparecer mais a lateral, que vai ficar cheio de flores mesmo, o bolo, aqui nessa parte. Igual o modelo que ela me mandou. E depois eu esterilizei, bati álcool de cereais nas flores, deixei secar, tá? Pra depois eu tá colocando. E o resultado foi esse. Bati um pouquinho de glitter também, ó. Com um mega de um bolo, gente, um bolo gigante, bem grande. E eu achei, assim, que as flores ficou bem bacana, ó. Muito lindo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já me segue, curte, compartilha e me diz aqui nos comentários o que você achou desse bolo. Eu achei que em cima ficou bem fofinho, né? Bem delicado essas flores.